Fala galera, seja bem-vindo a mais um Willcast. Quero passar para você a visão do nosso projeto. É o quê? Primeiramente, trazer a glória para Deus e segundo, abençoar você que está nos assistindo. Lembrando que você é igreja e eu creio muito que o Espírito Santo está em você. Hoje estamos aqui com o pastor Júnior, vamos estar falando sobre um tema muito importante, sobre vida de pastor. Então eu quero trazer uma missão especial para você que está nos assistindo. Você que está novo no canal, você que está nos assistindo agora, peço que você venha seguir nosso canal. Tem vários conteúdos que vai abençoar você. Então clica aí, siga nosso canal. E a segunda missão é: comenta embaixo desse vídeo e compartilha com seus amigos. Que quanto mais esse vídeo chegar, mais pessoas vão ser abençoadas. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e também os nossos patrocinadores, pessoas que acreditam naquilo que estamos carregando através desse podcast. A primeira pessoa que eu quero agradecer aqui é a Porto Alvoradas, que está conosco, nos ajudando a levar essa mensagem cada vez mais longe. Quero agradecer também a Cazu Pizzarias, que está conosco, nos ajudando e fortalecendo esse podcast. E também, para finalizar, quero aqui nesse momento agradecer a Nerdland Games, que está conosco, e que Deus abençoe a cada um de vocês. E antes de passar para o nosso pastor, eu quero pedir a nossa vinheta. Fala, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Um prazer estar com o senhor aqui. Demorou, mas conseguimos nos reunir, né? Conseguimos. Graças a Deus. E antes da gente chegar no tema, né? Hoje vamos falar Sim. sobre vida de pastor. Eu quero que o senhor se apresente. Quem é Nelson, né? Isso. Chamamos de Júnior, mas quem é Nelson? Ô, pastor, é uma grande honra estar aqui, presente. Obrigado pelo convite, pela paciência, né, da gente estar acertando a data aqui, mas hoje é uma grande honra estar presente aqui. Bom, o nome é Nelson Lourenço Júnior, estou com 60 anos, atualmente estou pastoreando a comunidade Atos aqui em Porto Feliz e é uma honra estar aqui nessa noite. Sim. Pastor, como que foi, onde que o senhor nasceu, sua infância, como que foi o seu encontro com Cristo, como que foi toda essa jornada até chegar hoje, como que foi todo esse caminho? Bom, eu nasci no interior, se nós estamos no interior de Porto Feliz, era bem mais interior ainda, uma cidade que chama Cardoso, na divisa com Minas, lá pro lado de Votuporanga, São José do Rio Preto. Eu nasci nessa cidade, os meus pais já eram da Presbiteriana Independente, uma igreja bem pequena na cidade, e nós crescemos ali até os 10 anos, ficamos morando nessa cidade. Depois nós mudamos para Limeira. Como meu pai sempre foi empreendedor, comprava comércios, e nós mudamos para Limeira com um desafio muito grande de uma loja que ele comprou em Limeira. Depois de Limeira mudamos para Americana, Santa Bárbara do Oeste, Itatiba, São Caetano, Santo André. Muito lugar. Um pouco cigano, né? Um pouco. E como eu nasci, eu costumo brincar, né, que eu não nasci num berço evangélico dentro da igreja, mas o meu berço era do lado da igreja, que eu morava, eu era vizinho da igreja, né, que a gente frequentava. Então eu cresci dentro da igreja, participando de escola bíblica, dominical, né? Há muitos anos atrás era muito forte essa cultura, né, da escola dominical. Muito. Até hoje, graças a Deus, eles têm um DNA muito forte, né, de escola bíblica dominical. E ali a gente cresceu dessa maneira, mas assim, eu nunca tinha tido um encontro real com Jesus, né? Era mais que eu nasci na igreja e fui crescendo. Mas com os meus 16 anos, eu fui num retiro de jovens, que os retiros são maravilhosos. Acabamos de sair do retiro, Eu fiquei sabendo mesmo, foi bênção, né? E no retiro, quando eu tinha 16 anos, uma ministração, uma manhã, eu estava ali, né, aquela jovem, 16 anos, aquela zoeira, brincando. Então, antes do senhor chegar, eu pergunta, já passava pasta no rosto já naquela época? Nossa, era demais, né? Aí, tá vendo, jovem? Existe isso faz tempo já. Molhava a roupa de todo mundo e aprontava, né? Até esse dia eu brinquei aqui com a minha esposa, né? Eu não vou ao supermercado agora, quando a gente vai, a gente vê que não existe mais talco, né? Aqueles talco, é difícil achar hoje.
Mas naquela época a gente brincava muito, fazia muita brincadeira com talco, né? Jogava talco, deixava dormir, jogava talco na cabeça, Ai, gente, pasta de uma nova dedo. estratégia. Essa do talco eu não conhecia, não. Então foi nesse retiro, um pastor foi ministrar e ele pregou 1 João, né, 1,9, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos livrar, né, dos pecados, nos purificar de toda injustiça. E ali eu tive um encontro com essa palavra muito forte na minha vida. E eu entendi naquele retiro que eu tinha que ser totalmente, né, voltado para o Senhor. E ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Depois acabei algumas vezes esfriando espiritualmente, ia para a igreja, parava, começava com os namorinhos, né? E acabava tirando a gente do propósito, né? Então eu fiquei alguns anos assim e depois, como eu voltei mesmo a servir ao Senhor, e a gente tem caminhado aí nesses últimos anos aí. Uma experiência que o senhor teve já assim, que marcou. Você acredita que muitas, né? Sim. Assim, mas assim, lá atrás mesmo, antes da gente chegar e falar, não a experiência do pastor. Sim. Sim, né? Daquele que estava crescendo na fé. Depois a gente vai falar sobre a experiência do pastor. Certo. Né? Qual foi a experiência que o senhor teve ali, tirando a conversão, né? Nesse momento? Qual foi uma experiência que o senhor teve que marcou? Assim, uma experiência que marcou muito a minha vida, eu gosto até de contar isso para algum culto de jovens que a gente vai ministrar. Eu não estava com encargo nenhum na igreja, não era obreiro, não era diácono, eu apenas estava frequentando a igreja. E como eu tinha mudado, estava morando em São Caetano do Sul, o meu pai morava em Santa Bárbara do Oeste. E ele me disse assim, olha, tem um amigo seu que trabalhou com você há muitos anos atrás, ele tinha mudado para o Mato Grosso do Sul, e ele voltou e ele foi na minha casa lá, queria saber de você, o seu contato, né? E meu pai falou mais ou menos onde esse amigo meu estava mudando. E eu ouvi tudo aquilo, na hora eu não dei muita importância. E eu trabalhava numa empresa que a gente trabalhava muito de segunda a sábado, né? E no sábado de manhã eu acordei para ir trabalhar, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje você vai procurar o seu amigo Eliseu. E eu falei, nossa, né, que voz assim, forte. Sim, bem direta. Bem direta, né? E aí eu acordei, coloquei a roupa para ir trabalhar, falei, vou trabalhar, então de lá eu vou procurar esse meu amigo lá em Santa Bárbara do Oeste. Nesse momento eu estava em São Caetano do Sul. E quando eu estava saindo assim de casa, veio aquela voz de novo do Espírito Santo, falou assim, volta, coloca uma calça jeans, coloca uma camiseta vermelha e um tênis. E um tênis branco, né? E eu falei, meu Deus, eu tô ficando doido. Tô ficando doido. Mas foi tão forte aquela voz. Não tinha dúvida. Não tinha dúvida, né? Eu voltei, troquei de roupa, fiz igual o Espírito Santo falou, procurei lá uma camiseta vermelha, coloquei. E fui, passei na empresa, passei o serviço que tinha que passar. E eu peguei a Avenida do Estado para ir para Santa Bárbara. Quando eu peguei a Avenida do Estado, a igreja que eu frequentava naquela época, tinha um programa de sábado de manhã, na Musical FM, né? Eles tinham um programa lá. Sim. E eu peguei e coloquei lá para ir ouvindo, né? E quando eu coloquei para ir ouvindo, o pastor auxiliar dessa igreja pegou o microfone para falar no programa. Aí ele pegou e disse bem assim, olha, Deus manda dizer que tem alguém aqui que está indo de carro para uma cidade, e Deus fala que é para você ir, porque Ele é contigo. Fortalecendo a missão. Nossa, né? Eu falei, é de Deus essa ida, né? E eu tava indo, quando eu passei ali na rodovia dos Bandeirantes, tem um shopping, não sei se você já viu, que ele passa em cima da estrada, assim, né? Não conheço. É bem perto do Hopi Hari, ali, para aquele lado ali, né? E quando eu estava passando ali, de novo aquela voz, para o carro e entra ali. E eu entrei dentro do posto de gasolina e foi muito claro, ele falou assim para mim, tira da sua carteira esse valor e coloca no bolso. Eu falei, mas hoje eu tô ouvindo muitas vozes, né? Hoje tô crente. Tô crente mesmo. Peguei aquele valor, coloquei no bolso e fui.
E mais ou menos onde meu pai tinha falado, que era a casa, eu cheguei lá na casa, apertei a campainha e falei assim, o Eliseu mora aqui nessa casa. Aí a mulher falou assim, não, ele morava aqui, mas ele mudou. Eu sei que ele está morando num bairro, e ela apontou o dedo assim, lá para cima, lá, sabe? E eu falei, meu Deus, como que eu vou achar a casa dele agora, né? E aí eu peguei, fui naquele bairro, comecei a andar, não achava. Aí eu falei, nossa, eu tô doido mesmo, eu vou embora. Aí deu a volta com o carro, fui pegar a estrada, de novo aquela voz, volta. Aí voltei de novo, fiquei andando naquele bairro. Eu falei, Espírito Santo, eu vou tirar a mão da direção e deixa o senhor conduzir, porque eu não tô entendendo nada, tô perdido, né? Eu andei, desisti de novo. Falei, não, vou pegar a estrada e vou embora, eu tô ficando doido mesmo. E peguei a estrada, uma rodovia que liga Santa Bárbara a Iracemápolis, peguei um pedacinho dela assim, tava andando, aquela voz foi muito forte, falou, volta que eu vou te mostrar. Aí eu voltei, fiquei orando assim, fui entrando nos bairros assim, e eu entrei numa rua sem saída. Quando eu entrei nessa rua sem saída, eu olhei na minha direita, tinha uma mulher lavando a calçada. Sim. Aí eu peguei e falei para ela, a senhora conhece alguém que mudou alguns meses para cá, que chama Eliseu? Ela falou assim, eu conheço. Tá vendo uma senhora que tá lá atrás? Ó, ela é a sogra dele, ele mora lá. Olha aí, olha aí. Aí eu peguei, virei o carro, fui até lá, e nisso a sogra dele já não estava mais na frente. Aí eu peguei, bati palma, né? E quando ele abriu a porta assim, ele me reconheceu, assustou, me reconheceu, começou a glorificar a Deus, né? E eu também não ia me atender. Então eu também fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Ele não vai me atender, não sai da porta, eu né? Não entra, ele não sai, né? E aí até que ele voltou ao normal, assim, daquele impacto, daquela emoção. E aí ele abriu o portão, me abraçou, né? E ele pegou e falou assim para mim, eu estou muito ferido, muito magoado, estou muito desanimado. E ontem à noite eu orei e falei, Deus, eu quero que o Senhor traga um servo do Senhor aqui. Mas não adianta vir com Bíblia, com paletó e gravata. Se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero que o Senhor traga alguém com uma camiseta vermelha, uma calça jeans e um tênis branco. Aí eu olhei para mim e falei, agora entendi tudo, né? Tá vendo? Então, assim, foi... A importância é obedecer a voz, né? Foi muito importante essa visita, né? Sim. E isso aqueceu o coração, né? Aqueceu o coração e depois também eu estava nessa igreja e tinha uma japonesa lá também. Aí comecei a convidar umas missionárias, convidar ela para fazer visita nesse meu amigo. Sim. E numa dessas visitas eu acabei pedindo a japonesa em namoro, né? E hoje... aí, então já tá falando já, como começou. Então foi algo assim bem marcante mesmo. Nossa, como olha que obedecer a voz de Deus faz você casar, gente, tá vendo a importância? Que bom, que legal, não sabia. Foi algo assim, muito, muito bonito mesmo. Que legal. E como foi o seu chamado, pastor? Como que foi a caminhada até chegar nele? Hoje, quantos anos o senhor pastoreia hoje? Então, hoje nós estamos completando 16 anos, nós somos ordenados a pastores, né? Os 16 anos da comunidade de Atos, né? Mas o nosso chamado mesmo começou no ano 2002, né? Nós começamos a servir no ministério na Vila Prudente, e ali a gente começou como obreiro, depois líder de culto, diácono. Escuta isso, tá, gente? Tá vendo como que foi? É assim que funciona. Assim que funciona. Chegou e virou pastor. Não, tivemos que lavar muita cadeira, muito banheiro. Eu acho que todo pastor ele já lavou banheiro. Já. Deu aula na escolinha, né? Já foi diácono. Então, aí, é assim que funciona, gente. Né? Muitos cultos, ficava na rua para ajudar a vigiar os carros, arrumar vaga. Eu lembro, eu estava falando com ele aqui no Bastidores, né, pastor? Sim. Que meus primeiros trabalhos na igreja, na primeira vez que eu servi, uma das primeiras vezes, foi olhando o carro. Eu ia assim, colocava o meu terno de diácono, né, preto, vermelho, comprei a plaquinha de diácono e ficava na frente da igreja, olhando segurança de carro e cultuando Deus na rua. Tremendo. Isso aí eu tinha 21 anos. Quer dizer, não era 40, igual hoje, né? Quer dizer, quando eu cheguei, eu comecei a cuidar de carro e para mim isso era maravilhoso. Esse ministério do estacionamento é tremendo, né? Sim.
Porque... Não, eu tenho uma para contar. Conta aí, Posso pastor. Vou contar então aqui. Conta aí. Uma vez eu olhando o carro, eu lá de terno, tudo, de repente passa uma mulher na frente com um pedaço de pau. Nossa. E ela passou olhando os carros. E, né, e eu tava ali na glória, né? Mas tava de olho. Não é normal uma mulher, né, andar olhando os carros com um pedaço de pau. Aí eu fui e conversei com ela, você posso ajudar? Aí ela falou o nome da pessoa e falou assim, ele era meu amante. Olha. Você está assistindo aí, cuidado aí. Salvei o seu carro. Falou assim, ele era meu amante. E ele largou de mim, começou a ir na igreja, e tá ele e a mulher dele aí dentro. E hoje eu vim aqui para quebrar o carro dele. Olha só. Olha isso. Aí eu falei, não faça isso. E ela começou a chorar. Daí eu falei, pra esse pau aqui pra mim, eu tô com medo de eu levar a paulada agora. Peguei, sentei com ela na calçada, assim, né, ela tava nervosa, peguei água rapidinho, joguei o pau fora, dei água pra ela, daí eu fui e falei pra ela, você para e pensa comigo, hoje Deus está restaurando aquele casamento. Eles estão aí, eu sei que você está com essa dor, mas Deus também quer restaurar você. Você acha que você para e pensa comigo? Eu falei, é normal você estar indo atrás de alguém na frente da igreja para quebrar o carro. Nossa. E você está me encontrando aqui, a gente está sentado na calçada, eu de terno, você chorando. Tudo isso ainda é um propósito para Deus salvar a sua vida. Com certeza. E ali eu falei com ela, arrependeu dos pecados, aceitou Jesus. E hoje eu não sei, né, como que está aqui a caminhada, mas olha a experiência que eu tive olhando carro. É tremendo você ficar... Eu posso contar uma experiência? Não, hoje é dia dessa experiência. Hoje é dia. Vamos tirar do baú aí. Nós servíamos um ministério na Vila Prudente, São Paulo, e era uma avenida Ibitirama bem movimentada em São Paulo, ali na Vila Prudente. E naquele culto eu estava servindo para o lado de fora. Eu ficava lá fora na calçada. E eu não estava olhando o carro nesse dia, apenas eu estava de obreiro na parte de fora mesmo da igreja. Ele estava ali, está vindo um casal conversando, e quando eles estão bem perto, assim, chegando, a mulher pega e tem um desmaio, ela cai no chão, e ali eu corri ajudar, tudo, né? Peguei eles coloquei meio de lado ali, e falei, o que aconteceu, né? Aí ela voltou em si, ela pegou e disse assim, olha, eu trabalho aqui perto, numa padaria, e eu estava vindo, conversando com ele, e de repente eu tive um mal súbito, assim, eu acho que foi algo espiritual que deu em mim, eu perdi as forças na perna, perdi o sentido e caí, né? E eu falei assim, e como vocês estão, né? Ela falou assim, olha, a gente está separado, até ele veio hoje aqui para a gente conversar, mas nós somos de uma denominação que quando um trai o outro, a vida acabou, perde a salvação, não tem mais jeito. Então, todos falam que é para a gente separar, que não tem mais jeito o nosso casamento, a nossa vida, já acabou tudo, né? E como eu fui um tempo nessa denominação, eu peguei e fui falar do amor de Jesus, né? Fui falar do amor do Pai, do arrependimento, né? Fui falar tudo isso. E ali eles começaram a se deparar com esse perdão de Jesus, que eles não tinham essa noção ainda. E começamos a ministrar na vida deste casal, a restauração familiar, a restauração como casal mesmo, a restauração deles como filhos de Deus, né? E foi tremendo, porque naquele momento ali, eles se abraçaram e prometeram ali que não iam se separar e que iam recomeçar o casamento de novo. Então a gente vê que como dá fruto, né? A gente servir a Deus, não importa se é no altar, no louvor, mas no estacionamento, né? Na porta da igreja, tudo o Senhor tem um propósito na nossa vida, né? Sim. Então eu tive essa experiência também aí é sensacional. E aí, continua então, como que foi a chegada até o pastoreio? Então, aí servindo, sempre depois de diácono, né? Algumas ministrações. Qual igreja que isso? Nós frequentávamos o Ministério Restauração da Fé, em São Paulo. E nós acabamos mudando para Porto Feliz, a empresa, nós ainda nessa época não morávamos aqui, a gente tinha uma empresa aqui na Castelo Branco, e todos os meses a gente fazia, um sábado à tarde, a gente fazia um culto nessa empresa.
E depois começamos a fazer esse culto uma vez por mês, assim, os funcionários iam, levavam familiares. Também tinha muitas pessoas que iam, falavam, nossa, uma empresa que faz culto, né? Então, geralmente é garagem, né? E era novidade, assim, na época, né? No ano 2000 e pouco. Então, havia bastante pessoas, assim, de sábado à tarde. A gente sempre chamava algum pastor, pastora para ministrar. E a obra começou assim. No ano 2007, eu entrei na fábrica para trabalhar e 3 pessoas que eu fui conversar estavam com problema no casamento, assim, bem em seguida, né? Conversei com a minha esposa, falei, acho que Deus está querendo alguma coisa, porque 3 pessoas que eu conversei aí tá com problema de separação. Ela falou assim, e se a gente fizer um aviso e colocar no refeitório e falar, nós vamos fazer 7 segunda-feiras um curso de casais. Então venha, traga a sua esposa, traga o seu esposo, convide algum familiar para vir com o casal. E assim nós lançamos, na primeira segunda-feira veio 5 casais. Depois na segunda semana veio 9, depois 13 casais. E a gente começou a ministrar na vida desses casais. E até que chegou um ponto que tinha um pessoal ali que eles estavam querendo batismo, né? A gente precisa ser batizado. E aí a gente falou, não, mas procura as igrejas na cidade, né? A gente mora em Santo André, procura igrejas aí. E eles falavam, mas a gente quer ficar junto e tal. Foi aquele início assim. E, bom, dando uma resumida, e teve um pastor da Assembleia, que veio lá de Diadema, que veio fazer esse batismo. E durante esse batismo ele acabou ordenando eu e a minha esposa a pastores, né? E era algo que a minha esposa falava, né? A minha esposa falava assim, a gente recebeu algumas profecias, né? Que a gente ia ser pastores, que tinha um povo para colocar na nossa mão. Que já estava sendo apontado. Já estava sendo apontado, né? Você podia ir numa igreja escondida lá, sentava lá atrás, a pessoa apontava o dedo e falava, né? E assim, isso de igreja escondida, eu tive uma experiência de novo. Peguei férias, né? Saí de férias. E eu fui para Minas, né, no sul de Minas, lá onde é a família da minha esposa, né, ela é tudo de lá, né, também. E eu fui para descansar, né, fui lá, é um interior do interior também, fazenda de café. Então nem celular pega lá. Então, que bom! Ótimo. Então, beleza. Aí lá tem essas igrejas de fazenda, pequenas, né, e o culto é de quinta à noite. Então você vai lá, eu fui de a pé, não fui nem com o carro, queria viver aquilo lá, né, como que eles vivem. Com farolete, porque não tem luz, né, no caminho, fui lá com eles. Cheguei lá, assim, a pessoa que ficava na frente do culto, né, eu entrei, assim a pessoa olhou assim e falou assim, chegou o pregador da noite. Meu Deus! Aí eu olhei para trás, assim, porque eu estava entrando na igreja, né, e assim, no dia Deus tinha falado comigo. Tinha dado a palavra já. Eu acordei de manhã e fui tomar café assim no barranco lá da fazenda, lá, sabe, olhando a paisagem. Aí eu fui lá, fui com a Bíblia, estava lendo normal, assim. Aí começou a vir uma mensagem, eu falei, eu tô muito louco, né? Até aqui, né? Eu tô de férias. Eu tô de férias, catei o caderno e escrevi. Mas, né? Aí chegou lá, aconteceu, daí, olha pra você ver como que é. Quando é pra ser, não é verdade? Não adianta, Deus ele vem apontando, vem preparando o caminho, não é verdade? Prepara. Né? Assim, quantos anos, né, que o Senhor passou tantas experiências, né, para viver o que o Senhor está vivendo hoje como pastor, né? Quer dizer, foi passado por um bom obreiro e tem que passar pelas provas. Tem que passar. tem que passar, né? Aí foi assim, então, daí o primeiro culto de batismo... E é interessante que a minha esposa falava assim, se Deus tem mesmo para a gente ser pastor, eu não quero ser ordenado em nenhuma igreja. Eu quero ser ordenado a pastor, eu e você, dentro da fábrica, né? E foi depois que acontece que você vê como tem poder o que a gente fala, né? E até como que é, pastor, assim, né? Hoje, assim, acontece, né, infelizmente, né? Assim, alguns problemas familiares na questão do pastor, assim, do filho, da mãe, da esposa, dali não ter o apoio, não ter esse problema da caminhada. Como que foi a sua família? Quando você, pastor, agora vem a igreja, como que foi toda essa questão da família com o pastoreio e com a igreja? Então, eu costumo dizer que 60% do meu ministério é a pastora Márcia, né?
Então ela tem um peso Ela muito... corrige o Senhor. Ela é uma pastora, eu falo que ela não gosta de pregar no microfone, mas Sim. fora nos bastidores ela é muito Eu presente. falo assim, a Daiane é minha pastora. É, minha pastora. Rapaz, cada puxão de orelha. Não tem jeito, não né? Não tem pra onde correr. E eu vejo que isso é muito bom, né? Porque Sim. Infelizmente a gente tem algumas pessoas da família ou amigos que a gente vê que são pastores e a família, a esposa não está junto ali, né? Mas graças a Deus, desde o início até hoje, 60% é ela que está incentivando, ela que está corrigindo, ela que está ajudando, né? Ela não tem preguiça, ela coloca a mão na massa mesmo. Então, desde o início, eu tive muito apoio. Nossa, isso é importante. Muito apoio. Eu acho que isso é importante para qualquer situação, né? Sim. Não só como ministério, como fora dele, de repente uma construção de algo. A família é muito importante no apoio. É muito importante, né? Eu e ela temos um filho cada lado, né, de 40 Sim. anos. O Tiago é filho da Márcia, mas porém eu também chamo de filho. O Neto é pastor hoje. Sim. Também tem 40 anos. É minha idade. Novinho, né? Eu talvez sou muito novo, gente. E agora, glória a Deus que eles começaram uma obra, Comunidade Atos lá em Itatiba, está indo super bem também. Meu neto toca teclado na igreja, minha nora pastora também, tudo envolvido. O Tiago hoje não está presente no ministério do reino, servindo assim, mas ele tem um coração muito gigante, muito generoso. Então, graças a Deus, desde o início, nós tivemos muito apoio, não tenho o que reclamar. Às vezes eu falo assim, às vezes eu que falho muito ainda como pastor, né? Dentro de casa, tem muita coisa que aprender ainda, mas graças a Deus a gente tem uma família que nos apoia muito. Isso é muito importante. Muito importante. E nessa caminhada, já pensou em desistir alguma vez, pastor? Assim, já nos deu uns motivos, como que o senhor lidou, como que foi? Algumas vezes sim, algumas coisas que acontecem na caminhada, eu vejo hoje, né, depois de você passar, eu vejo que até veio esse sentimento de desistir por até uma falta de maturidade, de compreensão dos fatos em si, né? Mas eu tive um tempo que eu passei uma dificuldade muito grande ministerial, que nós éramos uma igreja que depois que a gente começou, nós começamos a nos movimentar no discipulado 1 a 1 em célula. E nós ficamos assim por alguns anos e de repente eu comecei a ver que a gente não estava no caminho certo, não era isso que Deus tinha para a nossa casa ministerial, né? E quando nós começamos a conhecer o Mevan, Itajaí, andar com o apóstolo Luiz Hermínio, então para nós foi assim uma mudança muito grande, né? Foi uma mudança, uma disruptura muito grande, né? Como você ter uma igreja na cartilha, tudo ali, e de repente agora você começa rasga a cartilha. Primeira ministração que eu vi do apóstolo Luiz Hermínio, assim, ao vivo, foi assim, Deus está vindo com uma marreta e vai quebrar tudo que você fez. Não deu nem tempo de correr. Não deu tempo. E Deus vai quebrar tudo que você fez, mas deixa Deus construir da maneira dele, né? Sim. E realmente, depois que nós viemos dessa conferência, muitas pessoas começaram a sair da comunidade Atos, muitas pessoas, assim. E a palavra que a gente tinha era assim, não segura ninguém e libera todo mundo. E é complicado para um pastor viver isso, né? Você vê as pessoas que você tem muito amor, comunhão, né? Que caminha algum tempo. Então foi assim algo que doeu muito, né, no coração, né? Então, e também justo nesse tempo a gente estava construindo para sair do aluguel. Então você tem uma série de compromissos que você faz, né, para dar os passos de fé. E aí as pessoas saindo, os compromissos vencendo, as pessoas indo embora. Então tudo isso foi uma fase muito complicada. Chegava um momento mesmo de eu questionar, falar, Senhor, acho que agora vai fechar a igreja, vai acabar. E aí o Senhor trazia mais pessoas, ia soprando aquele ânimo de novo.
e a gente começava de novo, aí fazia pizza, salgadinho, vendia. Aquela loucura, né? Aquela loucura. E a gente conseguiu aí, pelo menos, terminar o templo, não acabar ele, porque até hoje não acabou, sim, mas a gente conseguiu sair do aluguel. E aí perto de mudar também para o prédio novo, tinha poucas pessoas e o prédio era grande, e eu falava, nossa, tem alguma coisa muito errada, né? E a gente mudou, o prédio era maior e poucas pessoas, e eu falava, eu acho que eu vou voltar a pagar aluguel, alugar isso aqui, porque não entendia, né? Então, o processo que Deus tinha, né? Então foi uma fase assim muito complicada. A gente passou por um processo de aprendizado mesmo, né? Teve um apoio, assim, pessoa física, dizendo assim, alguém que ajudou nesse momento, tirando a família. Sim. Alguém externo, assim. Então, sempre a gente entendeu que nós não podemos caminhar sozinhos. Sim. Então, há muitos anos, nós caminhamos com o pastor Samuel, a pastora Amélia, que eles são pastores em Carapicuíba, numa igreja que chama Betsaida. E eles sempre cuidaram do nosso coração, então a gente sempre corria para lá nesse tempo, né, nas crises, como resolver assuntos ministeriais, que muitas vezes a gente, muitas vezes, para você ter uma ideia, né, daqui em Carapicuíba é 1 hora de viagem, né? A gente ia no caminho falando, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí chegava lá na frente dos nossos pastores, né? E contava o que aconteceu nesse ministério, com aquele irmão, aquele negócio. E ele tem 15 anos a mais que nós, né? Então, muito mais experiência, muito mais tempo de pastoreio. Já passou por várias coisas também. E ele chegava e falava, o caminho é esse, né? Vai por esse caminho aqui. E a gente voltava, nossa, nós fomos com uma ideia e voltamos com outra totalmente diferente, né? Eu perguntei porque eu tive um momento assim e quem me ajudou foi o Júnior, meu pastor Júnior. Eu lembro até hoje quando ligaram para mim. Eu passando uma fase ruim, aí ligaram, o Júnior quer falar com você. Eu falei, não é possível, cara. Mais um. Eu falei, não é possível isso. Eu falei, falei com a minha esposa, né? Falei, ligaram para mim aqui, o Júnior quer falar comigo. E eu já tava com a cabeça já a milhão, já, né? E eu falei, eu vou lá, né? Mas já fui armado. Também, igual o senhor falou, né? Você vai. Da minha casa na sua 15 minutos. Né? E já fui com a cabeça com um monte de coisa montada, né? Então eu falei, não vou deixar dessa vez ninguém pisar em mim, sabe? Fui nesse pensamento. Chegou lá, quando o senhor sentou comigo e falou, vamos orar? Aí o senhor perguntou como que vai o coração da sua esposa e o seu. Ali desabei. Nossa. Daí foi, então, por isso que eu perguntei e sempre falo, sou grato, né? Esse momento foi um momento que eu estava precisando, né? E o senhor naquela hora foi a pessoa que Deus usou ali para... Glória a Deus. Não só aquele momento, vários outros já, que a gente já conversou. Que bom, né? Fico feliz. Então por isso que eu perguntei, porque a gente não pode caminhar sozinho. Não pode. Né? E sempre procurar alguém que tem mais experiência, não somente de pastoreio, mas de vida também, Sim. Né? E a gente sabe que a gente vai, muitas vezes as coisas estão acontecendo, a gente fica cego, né? Fica preocupado, não consegue enxergar. É aquele que está de fora, com mais experiência, aquele que Deus já levantou há algum tempo, né? Vai enxergar diferente, já passou por isso também, né? E vai ajudar a dar direção. E eu saí aliviado aquele dia de lá. Que bom. Você tá louco. Que bom. Saí leve de lá. Eu falo assim, né, que até a gente conversa muito com o pastor André do Tempo Aceitável de Boituva. E você conhece ele também. Pregar aqui já. E ele é uma bênção, né? E ele fala assim que o fardo de Jesus é leve, né? Mas a igreja coloca um fardo pesado sobre os líderes, né? Sobre o pastor, né? E nesse momento é muito importante a gente ter alguém que está de fora vivendo o nosso problema para discernir, isso que você está pegando é um fardo da igreja, porque o fardo de Jesus não é esse, Sim. Né? Então você precisa tirar aquilo que não é seu e se colocar naquilo que Deus tem. Porque eu tive uma experiência muito forte também lá no encontro de pastores lá no sul. Na parte da tarde era livre, então você poderia passear, ter um tempo de ir para a praia, conhecer a praia, ou tinha um tempo que se você não quisesse ir, quisesse ter um tempo de oração,
você poderia entrar ali no auditório e ficar orando ali. E justo nesse dia tinha acontecido algumas coisas. Eu estava muito triste com algumas coisas acontecendo no ministério, na igreja. Eu estava bem abatido assim. E eu entrei ali, ajoelhei, comecei a orar, comecei a chorar. E foi instantâneo, né? Quando eu comecei a orar ali, chorar, tinha um irmão estava no teclado, ele estava fazendo um fundo musical e ele pegou e falou assim: você não pode chorar pela igreja, Jesus já pagou um preço por ela. Então, você não pode carregar isso no seu coração. Lança sobre Jesus a sua tristeza, as suas dificuldades ministeriais, mas dê um basta nisso agora. Eu falei, meu Deus me acha até escondido lá. Então foi muito importante isso na caminhada, né? Da gente fazer essa leitura, né? O que é um peso que coloca sobre a nossa vida e, na verdade, é aquilo que Jesus espera de nós, né? Sim, imagine, o Senhor com toda essa experiência, né? E eu novo, rapaz. É difícil de ministrar, hein? É difícil. A gente vai conseguindo devagarinho, conversa ali, né? A esposa ajuda muito, né? Nessa parte aí. Hoje quem conversa muito comigo é Vanderlei, pastor Vanderlei, que é da presbiteriana aqui de Porto, que está lá em Tatuí, né? Que benção. Ele é um dos caras que conversa muito comigo também, a Lena Rocco, né? A pastora Lena é uma benção, né? Puxa minha orelha, até umas horas, que é parente bom. Ainda, né? Ela, moça, tá bem? Tô bem, mas eu vi que você tá meio triste, não sei o que, eu tô cansado. Mas do quê? Eu falei, do trabalho. Ela cuida muito da gente. Então é importante, a gente ter, porque senão Cristo morreu pela igreja, né? Para trazer vida, né? Para trazer vida. Né? E não é nós, né? Ele trouxe vida para a igreja, que somos nós, né? E muita gente quer morrer pela igreja, mas alguém já morreu por ela primeiro, né? Então, e é difícil a gente entender, porque a gente ama a igreja. Com certeza. Não é verdade? Assim, a gente ama, nós nascemos, né? Nosso propósito na Terra é isso, é amar a igreja. Para e pense, Deus tirou a gente lá do pecado para nos entregar um projeto tão glorioso, né, para a gente administrar, porque é dele, não é nosso. Você conhece um livro que chama A Noiva Adúltera? Conheço. Jackson Aquino, né? Conheço. Aquilo é tremendo, né? Sim. Quando o pastor tem um caso de adultério com a igreja, né? Exatamente. É algo que é muito marcante, né? E que muito acontece por aí, infelizmente. Infelizmente. E coisas boas, pastor falou aí sobre um momento, né? Triste, um momento triste, mas está aqui, glória a Deus por isso, bom. Né? A igreja avançou, mas um momento bom já no ministério como pastor. Eu creio que o momento bom atualmente, de todos esses 16 anos, é o que nós estamos vivendo atualmente. Sim. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito importante em nossas vidas. Eu creio que o Senhor está nos colocando num lugar de coisas novas, de estar entendendo algumas coisas em Deus, de entender que hoje com a nossa idade, eu e a minha esposa, nós estamos naquela fase de você entender que você tem que preparar a próxima geração. Então nós estamos preparando um caminho hoje para a próxima geração. E graças a Deus esse momento muito bom que nós estamos vivendo é de uma safra assim, até nós fizemos agora em abril, uma terceira ordenação desses 16 anos, e foi uma safra assim que o Senhor mandou em quantidade e em qualidade. Então nós estamos muito felizes com o que a gente está vivendo na nossa casa ministerial, que tem sido um tempo mesmo assim de colheita. O que Deus tem falado conosco de um ano para cá é um tempo de colheita, um tempo da gente desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo. Então, para nós, assim, não vou falar que não acabou os problemas ministeriais, problemas com pastores, liderança, né, membros, isso daí não muda, mas realmente nós estamos vivendo uma época de desfrute daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, através de nós, né? Então, e é bom, né, o pessoal que está assistindo entender, né? Hoje é tempo de colheita. Tempo de colheita. Tá sendo tempo, mas houve todo o preparo. Todo o preparo, né? Porque infelizmente hoje as pessoas se perdem muito em redes sociais. É muito importante, estamos aqui numa rede agora, mas assim, até chegar ali onde que Deus quer, existe todo o processo. Então, né, eu estava conversando com alguns amigos, pastores jovens também, e eles estavam falando, nossa, a igreja tal, lá do Jesus Cop, a igreja não sei da onde, tal. Falei, mas até chegar lá, gente,
Entendeu? Existe um processo gigante pessoal do pastor, da liderança, e um processo da igreja ao todo. Com certeza. Não é verdade? Porque se o pastor passa pelo seu processo, mas a igreja ela passa também. Né? O Senhor falou, teve uma mudança no meio do caminho, né? Na trajetória, foi dolorosa para o Senhor, para quem ficou na igreja também, que viu tudo acontecendo, mas aí hoje passou por ela e a igreja tem mais força hoje, entende, o Senhor entende pela experiência, tudo, mas o que acontece? As pessoas só querem ver a colheita, né? É interessante porque o pastor Juscelio do Meu de Campinas, ele fala uma frase que é muito importante. Ele fala assim, que quando a gente cresce mais por fora do que por dentro, Deus vai causar alguma dor dentro de nós, para fazer algo dentro de nós, para a gente, através dessa dor, a gente crescer por dentro, né? E às vezes o ministério acaba crescendo por fora, acaba tendo novas movimentações, chegando mais gente, mas alguma coisa dentro de nós ainda precisa crescer. Então existem alguns processos que a gente passa, né? E nesses últimos 2 anos, eu passei por alguns processos de cirurgias, de enfermidade. E é interessante que o ano passado, eu estava internado no hospital em Sorocaba, no Samaritano, e foi tremendo nos 3 primeiros dias. Era culto, a pessoa que estava ali internada junto comigo ali, dividindo o quarto, voltou para Jesus, teve o mover do Espírito Santo, tinha enfermeira que vinha e falava, eu quero ficar nesse quarto. Era um mover ali, né? Mas depois dos últimos dias eu fiquei sozinho. Eu falei, Deus quer alguma coisa comigo, né? E quando eu fiquei sozinho, veio muito forte no meu espírito, uma impressão muito forte, que o Senhor estava me preparando para eu preparar os pastores mais velhos para não se tornarem líderes frustrados. Foi muito forte. A palavra que o Senhor deu foi, prepare os pastores mais velhos para não se frustrarem, porque senão eles vão servir a Deus até uma certa fase, eles não vão entender o tempo de transição. Exato. E vão se frustrar com o que eu estou fazendo, porque eu estou levantando uma nova geração. E aí o Senhor me deu um projeto que, se Deus preparar esse ano, ainda eu quero colocar em prática, que vai ser ter uma palavra específica para líderes com mais de 60 anos. É um projeto que a gente está esboçando, né? E o Senhor tem dado algumas direções aí para a gente estar, logo que as coisas normalizar aí, a gente vai estar lançando esse projeto. E quando eu saí do hospital, já marquei uma reunião com os pastores mais uma certa idade, não vou falar mais velho, né? Mais experientes. Mais experientes. E eu falei, olha, a gente tem que se preparar, porque o Senhor vai levantar uma geração nova que está vindo aí com tudo, e nós vamos ter que agir como pais, né? Mostrar o caminho, exato, dar lugar para eles crescerem, não barrar o crescimento que eles têm. E aí começou, depois disso, Deus começou a levantar uma geração de pastores, pastoras, jovens, né? Estão aí sendo ativados, estão aprendendo, estão sofrendo, tem muita mesa, né? Estou nesse barco. O senhor foi separado do ministério, tinha quantos anos? 44 anos, é pastor. Não, mas foi numa idade boa. Estava bem maduro. Mas é que eu olho para vocês, né? Para a sua geração. Sim. E eu vejo assim, nossa, se vocês estão aí voando hoje, imagine quando vocês tiverem 60 anos, né? Então vocês vão estar assim num nível muito alto de pregar o evangelho, de revelação, de ir para as nações, né? Mas não abandone nós não. Não. A juventude é que engana nossa mente. Eu tenho um trato lá, né, com os jovens lá. Eu falei assim, o dia que eu estiver bem velhinho aqui, sentado aqui na frente, estiver tendo louvor e eu não pular, vocês podem vir aqui, dar um chute no meu traseiro e falar, vamos. Não, mas assim, eu fui com 28. Olha que 28 anos. Então a experiência é tremenda. Novo demais, né? Assim, mas vem crescendo, aprendendo, né? E espelhando nos mais experientes, né? Para não falar mais velho. Aproveitando essa transição, esse projeto, sim, né? Que eu não sabia, eu acho que em primeira mão que está saindo para nós, um conselho para um pastor novo, ou mais conselhos, né? O senhor que está vindo pastoreando já os mais novos, um conselho que o senhor dá para nós, para a nossa geração de pastores, né? Está vindo aí, né? A gente vê na cidade mesmo, aqui em Porto Feliz, tem bastante pastores novos, né? Sim. Eu creio que um grande dilema dos pastores é o pastor entender até que ponto
que ele é responsável pelo rebanho. E uma grande dificuldade que eu creio para os pastores hoje é eles saberem que as ovelhas não são suas, mas são do Senhor. Então, quando o pastor entende isso, que ele tem até um certo ponto, que como você disse, Jesus já morreu pela igreja, então o pastor ele não precisa mais morrer por uma ovelha, por um membro de igreja. Então o ministério vai se tornando mais leve. Então um grande conselho que eu sempre tenho oportunidade é, pastor, a ovelha não é sua. Exatamente. Eu gosto de falar muito também sobre Melquisedeque e Abraão, o relacionamento dos dois. Então tem pessoas que vão caminhar com a gente até um ponto ele não vai mais caminhar. O que eu falo, né? Abraão, antes de conhecer Melquisedeque, ele só construía altares. Depois que ele conheceu Melquisedeque, aí ele começou a sacrificar. Então tem pessoas na nossa vida que nós vamos ser com ele até ele construir altares. Sim. Depois um nível ele vai conhecer o Melquisedeque dele, ele vai conhecer o sacerdote que Deus tem para ele crescer. Então, quando a gente entende que os líderes não são nossos, as ovelhas não são nossas, a igreja não é nossa, a igreja não é nossa. O pastor André, também do Tempo Aceitável de Boituva, ele fala algo que faz uma figura bem precisa. Fala, pastor, o nosso ministério é igual entrar no elevador. Imagine você entra no elevador grande e tem lá do primeiro até o 30º andar. Né? Você, como líder, você aperta lá 30º. Mas tem um que vai apertar no 5º andar, 7º andar. Ele vai chegar ali e vai descer. Então tem pessoas que vão caminhar com a gente até aquele ponto. E a gente vai ter que ter essa maturidade de entender que aquele momento é o botão que ele apertou. Era para ele descer ali. Se tiver que continuar a jornada, ele vai voltar para o elevador. E assim vai indo. E assim vai indo. Então eu creio que é muito importante o pastor entender isso. É muito importante a gente, quando tem a oportunidade também de falar para os pastores que o primeiro rebanho é a sua casa, a primeira ovelha é a sua esposa. Então não adianta você dar certo no ministério pastoral fora de casa e dentro de casa você não ser o pastor, o sacerdote da casa. Então a gente fala muito isso sobre o pastor caminhar junto com a pastora, ter um ministério ali envolvido, ele olhar para isso, ele promover sempre a sua esposa, colocar ela sempre no destino profético que ela tem, né, ministerial. Vou aproveitar e cortar agora, pastora Márcia, você está nos assistindo, você é a nossa convidada, está aqui. Não esqueci ainda, viu? Então ajuda a pastora a promover ela. Vamos incentivar ela, sim, né? Tá, o convite está de pé ainda, viu? Então, o que te motiva a continuar hoje? O que vem te motivando a continuar? O que está me motivando muito a continuar hoje é eu entender que a volta de Jesus está próxima e eu tenho que preparar essa próxima geração para cuidar da Igreja de Cristo. Nós não sabemos que dia que ele vai voltar, não sabemos quando vai ser isso. Então hoje o que me motiva muito é estar preparando a próxima geração de líderes. E algo que tem falado muito no meu espírito não é a igreja que nós estamos fazendo, mas é a igreja que nós estamos nos tornando. Então hoje às vezes a gente pode ter muitos eventos ou não ter nenhum, mas o que mais importa hoje é você ter a noção de que igreja que nós estamos nos tornando. Que tipo de pessoas, que tipo de pastores, líderes, que tipo de membros nós estamos nos tornando onde nós frequentamos. Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de estar numa igreja que tivesse o louvor assim, que tivesse uma palavra assim, que tivesse mais a ação social, mais isso, mais criança. Né? Mas tudo isso é bom, faz parte, mas não é o essencial. Hoje, eu acho que você tem que pensar muito e meditar muito no que nós estamos nos tornando. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do século XXI. E é isso que motiva o Senhor a... Isso me motiva muito. Ele tem uma certa responsabilidade, né? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande, porque você tem que afinar o coração, né, dessa próxima igreja, não se mover a não ser outra coisa, a não ser amar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. E qual que é a dificuldade nisso? Existem algumas barreiras que têm que ser quebradas, o Senhor já vem trabalhando,
Ou essa geração que está vindo está sendo mais fácil para lapidar, para estar entendendo isso? Existe uma grande dificuldade que eu vejo, que é a falta de paternidade hoje. Então nós temos hoje muitos líderes, muitas pessoas, membresia, muitas pessoas que têm esse problema com paternidade ou maternidade. Então quando você se depara com uma liderança em geral, né, que quer apontar um caminho de correção, que quer apontar um caminho, olha, vamos por esse caminho. Então existe uma barreira da pessoa entender que ela tem aquele bloqueio que ela tem com a autoridade, de ouvir, de meditar. Ela precisa ser tratada nessa paternidade que ela às vezes não recebeu. Às vezes é uma pessoa que ela não sabe ser corrigida, ela não sabe ter uma vida de prestação de contas. Então tudo isso vai dificultar, tudo isso são barreiras que a gente precisa quebrar nessa caminhada para criar uma geração que tem uma paternidade em Deus, né, que ela tem uma paternidade tão forte em Deus que quando ela encontra qualquer meio que venha tratar as feridas dela, ela não pare, que ela não fuja do propósito que Deus tem na vida dela. A paternidade, que acontece, né? Quando você não tem, por motivos de morte ou de abandono, o que for, né? Você acaba perdendo um pouco os nãos do caminho, né? Sim. Tipo assim, geralmente igual lá em casa, eu sou um não de todo mundo, sabe? Eu sou chato, né? Então vai fazer, não sei o que, não. Então vai trabalhando já a criança de ouvir os nãos, de saber se está errado ou não, de sentar, de ter uma repreensão, né? De estar trabalhando isso. E quando não tem, imagine, passou a infância inteira só fazendo. Aí chega num lugar que vai ter confronto, porque o cristianismo gera muito confronto. Muito confronto. Né? Até nós que pastoreamos, vivemos um confronto diário. Sim. Na verdade, da palavra, das nossas esposas, da igreja, assim por diante. Imagina essa pessoa que vem chegando sem ter um confronto na vida. E quando tem, é aquela pessoa que fala assim, né? Eu sou assim, né? E não vou mudar, eu sou desse jeito. É a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu sou assim, mas Jesus não muda as pessoas? Claro que muda, na verdade. Então imagine quando chega num momento assim, que vai funilando, na verdade, ela vai funilando, e o cristianismo vai funilando, quando você vai ganhando espaço na igreja, Deus vai te levantando, cada vez mais que Deus vai te usando, mais vai apertando, e mais confrontos vêm acontecendo, na verdade. E aí, se não há esse treinamento, vamos dizer, essa essência lá atrás, na família, da mãe e do pai, ou não ser presente, né, como tá vivos, estão ali, mas estão nem aí, ou abandono, ou por causa de morte, quando chega aí com 15, 20 anos na igreja e começa esse processo todo de liderança, é difícil mesmo. É difícil, e também hoje tem uma cultura da omissão, né? Então a omissão hoje é muito grande. Então a pessoa é omissa dentro de casa, é omissa com os compromissos familiares, é omissa no trabalho, tipo, vai levando com a barriga, o jeito que dá. E aí quando se depara, né, com essa correção, com esse cuidado, com o discipulado mais ali de perto, né, aí esse é o grande obstáculo. Eu creio que uma denominação, né, que ela vai congregar num lugar pessoas que começam a entender o propósito, né, de ter uma paternidade em Deus e não ser mais omisso nem com seus filhos, nem no seu trabalho, eu creio que vai ser uma igreja muito relevante onde ela está inserida. E lembrando que a correção é a base do amor, né, gente? Com certeza. Então, assim, eu cheguei muito doido na igreja. Então, eu fui corrigido e até hoje, né, eu sou muito corrigido para falar, tem hora que você extrapola, cara. Tem hora que você tá louco, calma, para. Minha esposa, eu vou roubar seu celular pra você parar de falar bobeira. Você entendeu? Sim. Então, o que acontece? Então, são pessoas que vêm me ajudando, me corrigindo, e a gente tem que ser, uma coisa que eu aprendi, um bom líder é aquele que sabe ouvir. Né? De repente recebe ali, não é legal, tem hora que você recebeu o confronto, mas fica quieto, vai para casa, né? Coloca toda aquela informação ali, vai falar com Jesus, ei Jesus, é isso, e assim por diante. Quando isso acontece, não é por mal, é porque alguém está vendo algo que precisa ser mudado por amor. Né? Eu aprendi muito isso, eu no meio do muito caminho, muitos pastores chegando e, rapaz, para com isso, tá?
muita energia. Muita energia, sério, para, e aí a gente vai aprendendo. É difícil? Mas a gente sabe que está sendo falado, é por amor, para melhorar nós como pessoa, como pastor, né? Então, aprendo. Quando há o confronto, gente, é por amor, não é porque queremos o mal de vocês. Não, e a gente costuma falar, né, que é uma geração que tem muita potência e pouca estabilidade. Sim. Então a gente tem que estar trabalhando sempre, você precisa ter estabilidade, não é que você ouviu algo, você já chuta tudo, vou parar com tudo, né? Então precisa criar essa estabilidade. Exato, é a coisa do que acontece em casamento, em trabalho. Chega no trabalho, né? A pessoa tem 2 meses de carteira assinada, por que saiu? Porque o chefe pediu fazer uma coisa, eu não gostei. Quer dizer, já é uma pessoa que quando é confrontada abandona. E é uma geração que está recebendo muita informação, é muito capaz, muito capaz, né? Então assim, se não houver essa estabilidade emocional, essa estabilidade, né, de submissão, não a um homem, mas aquilo que Deus está querendo fazer. Sim. Porque eu vejo que mais do que ter uma igreja que quer fazer algo, é o que Jesus quer fazer com a igreja do século XXI. E a gente tem que se perguntar muito isso, né? Que tipo de igreja nós estamos nos tornando agora no século XXI? Então vai ser esse grande desafio aí. E a convivência e comunhão da igreja, ela trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa vida. É ferro afiando ferro. Não adianta, então muda muito a gente, né? Muda. Então eu na igreja, sei quanto eu mudei com a convivência com pessoas, né? Estar lidando com pessoas, e isso mudou muito eu hoje, e vai mudar ainda, vai... nunca para, né? Conselho para um pastor jovem, o Senhor deu, e agora para uma ovelha? Você que está ouvindo aí, você que, né, qual é o conselho que o Senhor dá para uma ovelha? Para a gente finalizar. Tá. Eu creio que o maior conselho que a gente pode dar para uma, vamos dizer, ovelha, né? Todos nós somos, né? Todos nós somos. Mas o maior conselho é ela buscar Jesus acima de todas as coisas. Mais do que buscar fazer algo, Jesus tem que ser o centro da vida dela. Se uma ovelha, um cristão, ele buscar que Cristo venha ser realmente o centro da vida dela e que ela se torne uma pessoa espiritual e não carnal, eu creio que ela vai ter um grande caminhar na presença de Deus, vai se tornar cada vez mais espiritual, vai entender as coisas como um homem espiritual, né? Então eu creio que o apontamento sempre nosso tem que ser para Jesus, tem que falar para as ovelhas, tem que falar para as pessoas, para os líderes, olha, se Jesus não for o centro da sua vida, não adianta você ser um bom empresário, não adianta você ser um bom funcionário, um bom líder, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. A maior lição que eu acho que a gente tem que ter no fim da nossa vida é estar com Jesus ali, sempre sendo o centro da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, a gente fazer como se fosse para o Senhor. A excelência de fazer para o Senhor, viver para o Senhor, estar onde o Senhor quer, fazer o que o Senhor quer, ter o caráter de Cristo moldado dentro de nós. Eu creio que o melhor conselho que a gente pode dar é esse, é Jesus ser o centro da sua vida, ser o centro da sua trajetória, e tudo vai transcorrer. Gente, ouviu, né, o conselho do nosso pastor aí, e eu quero agradecer por esse momento, né, de estar com a gente aqui, falando um pouco sobre vida de pastor, né. Então você que assistiu esse vídeo, esse podcast, o que eu vou pedir? Comenta no final o que vocês acharam. Quero agradecer você que acompanhou até o final. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe, Amém. A vida da pastora, da igreja, que vocês venham ganhar espaço e venham mudando a sociedade como vem acontecendo. Amém. Nos projetos, dos cultos, né? E creio eu que logo a pastora Márcia vai estar aqui com a gente. Amém, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, gente, pastor. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.